Que ambiente gostoso, né, queridos? Tu sabe que quando nós geramos esse ambiente, nós atraímos a atenção do Pai para esse lugar. E essa é uma noite, como foi cantado aqui. Quem está disposto a diminuir para que Ele cresça? Tudo aquilo que nós declaramos, as nossas palavras têm poder. E nós cantamos essa noite, que diminua eu para que Ele cresça. Quando você declara isso, você convida a presença do Pai, do Espírito Santo para estar nesse lugar. Eu creio nisso plenamente, que quando nós declaramos algo, é porque nós estamos atraindo a presença do nosso Pai. Amém? Boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor. É uma alegria estar aqui. Que bom que você está aqui essa noite. Eu quero compartilhar algo aqui que já está sendo falado na casa sobre a carta aos Efésios. Estamos aprendendo muito a respeito da carta aos Efésios e eu quero poder contribuir um pouquinho com isso. E tem sido falado uns domingos atrás a respeito da carta aos Efésios, no capítulo 2. Foi falado a respeito de que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Também foi falado que nós estávamos separados de Cristo, separados da comunidade de Israel, pelos nossos pecados. E no capítulo 3, que nós vamos trabalhar hoje, há um mistério, aonde o Senhor revelou ao apóstolo Paulo. E esse mistério, ele está atribuído a mim e a você. Amém? Você entende isso? Você compreende que esse mistério, Deus, Ele revela isso para o apóstolo Paulo. E isso se refere a mim e a você. E quando eu leio o capítulo de Efésios 3:1, eu me alegro, porque eu fui alcançado pela vida desse homem. Provérbios 25:2 diz assim, que o caráter de Deus é ocultar certas coisas. Mas também no Salmo 25:12 ele diz que o segredo do Senhor é para os que temem Ele. O segredo do Senhor é para os que temem, é para aqueles que buscam, é para aqueles que se relacionam com o Senhor. Para esses, Ele revelará os segredos. Deus tem segredos no coração e eu creio que Ele quer compartilhar com os filhos. Amém? Nós estamos aqui, queridos, como filhos, foi declarado aqui. Estamos trocando as nossas vestes. Pelo menos é o que a gente tem buscado fazer, trocar as nossas vestes. A gente tem convidado Ele para entrar, não aqui, nas quatro paredes, mas aqui. Não num coração de pedra, mas num coração de carne. Amém, queridos? Quero que vocês me acompanhem ali, abre as suas Bíblias lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 1. Se fosse dar um título para essa mensagem, seria o plano secreto de Deus, que é revelado. Então eu creio muito naquilo que, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele vai revelar algo para nós. Verso 1 começa dizendo assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim, confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro
conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amém, amados? Deixa eu orar só um pouquinho aqui, fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós queremos alinhar, Senhor, as canções, queremos alinhar o nosso coração com a Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, não haja distração nesse lugar, Senhor. Que possamos receber, Pai, aquela porção que o Senhor quer derramar sobre essa casa, sobre esse ministério. E eu te peço, Pai, na autoridade do nome do Teu Filho, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, os olhos do entendimento dos Teus filhos, para que possamos mergulhar, Senhor, na revelação de Efésios capítulo 3, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, Efésios capítulo 3, onde vai falar por essa causa. Existiu uma causa aonde o apóstolo Paulo, ele se coloca nesse lugar. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Apóstolo Paulo, quando lemos isso, quando lemos a vida de apóstolo Paulo, muitas vezes, quando não entendemos, a gente diz: Senhor, como eu gostaria de ser como esse homem, cheio do Espírito Santo, cheio da Tua revelação. Mas deixa eu te falar algo, querido. Paulo estava preso em Roma, sob custódia de Nero, quando escreveu essa carta. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Mas na mente de Paulo e no espírito dele, ele não estava preso pelo homem, mas sim ele já estava preso em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele chama para ele: eu sou preso em Cristo, não em cadeias de homens, mas em Cristo Jesus. Ele entendia que a sua prisão fazia parte do plano de Deus. O apóstolo Paulo entendia o porquê ele estava preso. Se nós vamos buscar entender isso lá em Atos 21, Atos 21, no capítulo 27, a gente vai entender tudo o que aconteceu para que ele estivesse nesse lugar. O Senhor fala para ele, o Espírito Santo fala para ele: vai a Jerusalém. Ele sobe a Jerusalém, e lá em Jerusalém há um motim contra a vida de Paulo. Em Atos 23, o Espírito Santo se apresenta, o Senhor Jesus se apresenta a Paulo e diz assim: você pregou a Jerusalém, agora eu quero que você leve a mensagem a Roma. E aqui Paulo está em Roma, preso, em cadeias, escrevendo essa carta para essa igreja de Éfeso. Então Paulo entendia que a sua prisão fazia parte do plano. A dispensação da graça, queridos, ela é a maneira como Deus trata. No verso 2 aqui vai dizer: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça que a mim foi confiado. A dispensação da graça é a maneira como Deus trata com o homem em um período de tempo. E foi assim que ele tratou com o Paulo. Pelo um período de tempo, para provar o quê? Para provar a sua obediência através da revelação revelada. Amém? Estão comigo aqui? O Senhor, quando eu leio isso, eu vejo o quanto o Senhor esticou a fé do homem, ao nível que ele mesmo se identifica como: eu, prisioneiro de Cristo, por amor de nós, por amor da minha vida e por amor da tua vida. Você crê nisso? O que eu entendo quando eu leio isso é que Deus não pega leve com quem Ele investe o pesado. Muitas vezes nós oramos: Senhor, eu quero mais de Ti. Como foi declarado aqui em uma canção: Senhor, eu quero mais de Ti. Quem deseja mais dEle? Glória a Deus. Mas eu quero te falar, quero te dar uma notícia.
Deus, Ele pega, Ele não vai pegar leve quando nós atraímos mais dEle para nós, porque há um propósito para isso, queridos. E olha só o que o próprio apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a sua suprema grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que tudo aquilo que eu carreguei no meu passado, mas quando eu conheci Cristo, eu considero como esterco tudo aquilo, porque realmente eu conheci uma verdade. É isso que eu leio, é isso que eu entendo desse texto. E ele continua falando, e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Paulo está abrindo mão da justiça própria. Paulo está abrindo mão das convicções, daquilo que ele pensa. Mas havém que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele abre mão da justiça própria, porque ele quer viver da fé com Deus. Verso 10, ele diz assim: quero conhecer a Cristo. E nós temos declarado isso, que nós queremos conhecer a Cristo. É assim ou não? Esse é o desejo da igreja. Esse é o desejo dos filhos, conhecer a Cristo. Conhecer aquele que muito nós falamos. Nós temos um desejo árduo em nosso coração em conhecer a Cristo. Ao poder da sua ressurreição e a participar dos seus sofrimentos. Eu quero conhecer a Cristo, mas eu desejo participar dos seus sofrimentos. Eu desejo conhecer a Cristo, mas será que eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos? Uau! Você viu quando nós desejamos ser parecido com alguém? Nunca vai vir nada de graça, queridos. Deus tem um propósito para tudo. Para tudo que nós formos fazer, Deus há um propósito. No verso 3, ele segue falando: pois, segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. Segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério. Paulo está declarando aqui: o Senhor, segundo a sua vontade, Ele me revelou o mistério que estava oculto, de gerações a gerações. Gente, quando nós olhamos para esse texto, nós não somos melhores que os nossos irmãos judeus, mas aprove a Deus esconder isso por gerações, para que nós, a igreja do Senhor, fosse revelado o mistério dele. Qual que é esse mistério? Sabe, quando temos a revelação de Cristo em nossas vidas, queridos, junto, quando temos a revelação de Cristo em nossas vidas, junto vem a revelação da nossa identidade, vem a revelação do nosso propósito, vem a revelação do nosso chamado. Quando temos a revelação de Cristo, vem a revelação da identidade, do chamado, do propósito. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele era um conhecedor da lei, mas quando realmente de fato ele teve um encontro com Jesus, realmente veio a identidade de Paulo. Antes dele encontrar Jesus, ele era Saulo de Tarso. Jesus encontra ele,
no caminho. E Jesus faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando temos a revelação de Cristo em nossas vidas, verdadeiramente, vai vir a revelação da nossa identidade. E esse lugar, essa casa tem falado muito a respeito de identidade. Tem falado muito a respeito de propósito, de chamado. Atos 9:15, eu quero reforçar isso com vocês. Jesus tem uma conversa com Ananias. Jesus tem uma conversa com Ananias. E Jesus fala para Ananias: Ananias, preciso que você faça uma missão para mim. Preciso que você vá a um lugar. E Ananias questiona o Senhor: mas esse Paulo, ele é matador de crente, ele é matador de cristão, ele persegue a tua igreja, ele persegue o teu povo. E Jesus diz assim: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando nós declaramos que nós queremos nos tornar parecido com alguém, ou seja com Paulo, ou seja com Jesus, Jesus aqui está declarando para ele assim: tu é um vaso escolhido para mim, mas você vai padecer em carregar o meu nome. Amém? Quem tem coragem para isso? Quem tem coragem para que nesses dias a gente possa declarar: Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos, e eu quero padecer em carregar o teu nome, custe o que custar, Senhor. Eu quero compartilhar algo rapidinho com vocês. Antes de eu conhecer Cristo na minha vida, eu vivi 36 anos da minha vida longe de Cristo. 36 anos. Me envolvi em muitas coisas. E quando eu estava lá sem Jesus, quando eu ia num show, numa festa, eu dava tudo de mim, eu gritava, eu esperneava, eu me entregava de corpo, alma e espírito. Jesus me encontra com 37 anos. Não pensa que foi assim, um piscar de olho, que eu recebi a identidade, que eu recebi o propósito, que eu recebi o chamado. Não. Faz 12, 13 anos que a gente está caminhando com Jesus. 12, 13 anos que o Senhor tem alinhado cada passo que nós demos. 12, 13 anos que eu tenho falado para o Senhor: Senhor, se um dia eu dei o meu melhor lá para Ele, agora aqui eu quero dar 200%. Deixa eu te encorajar, queridos. Eu não sei quando você chega, quando nós estamos na hora da adoração, eu grito mesmo. E eu vou te falar, e se te incomoda, querido, é para te incomodar, para arrancar essa alma ferida e ativar o teu espírito, adorar aquele que um dia nos resgatou das trevas. Quando eu estou nesse lugar, ou estou em casa, minha esposa está lá atrás e ela me conhece. A minha vida, eu quero entregar 100% a Jesus, assim como Paulo. Eu quero poder declarar: Senhor, eu, Márcio, prisioneiro de Cristo, eu não tenho que me envergonhar, querido, do Evangelho. Não, não. O Evangelho é poder de Deus sobre a terra. Eu quero ser igual a Cristo. Paulo é uma referência para mim, mas eu quero ser igual a Cristo. Amém, queridos? Por isso, quero te falar algo: que conhecer a Cristo vai gerar aflições, sofrimentos, dificuldades, lutas, divisões. Conhecer a Cristo vai gerar divisões. E hoje mesmo eu estava sentado à mesa, almoçando com a minha casa, com o meu filho, e houve uma divisão naquela mesa. O Senhor, Ele fala em Lucas 8:10, Ele diz assim:
que Ele não veio trazer a paz, mas Ele veio trazer a espada. Estamos aqui de novo. Quando eu conheço a Cristo, vai gerar aflições, sofrimentos, dificuldades, lutas, divisões. E Ele fala em Mateus 10:34, não pense que vim trazer a paz. Por quê, queridos? Porque quando você entende a tua identidade em Cristo, você começa a se posicionar dentro da tua casa. Você começa a tomar o formato de Cristo na tua casa. E infelizmente vai ter momentos que dentro da tua casa vai haver uma divisão de pensamento. Vai haver uma divisão de sentimento. Hoje, infelizmente, os nossos filhos, eles estão sendo assolados por tantas coisas que a internet tem fornecido. Por tantas vozes que a internet tem liberado sobre a mente dos nossos filhos. Quando uma verdade se manifesta dentro de uma casa, alguém da nossa casa vai questionar essa verdade. Será que é verdade mesmo? Assim foi a vida de Paulo. Quando Paulo teve esse encontro, as escamas caíram dos olhos de Paulo. Aquilo que era religião, aquilo que ele usava, ele matava em nome de Deus. Quando isso cai, aquele cara que perseguia a igreja, é automático. Ele se torna aquilo que ele era perseguidor, agora ele é perseguido. E é isso que nós vamos viver como cristãos verdadeiros. E aí tu pode me perguntar, Márcio, mas por que isso tem que acontecer? Porque um filho está sendo anunciado na terra. Quando vem uma identidade para você, quando vem o teu propósito, o teu chamado, um filho está sendo manifesto aqui na terra. E por isso vai vir essas lutas e essas guerras. Mas deixa eu te falar, permaneça firme, querido. Permaneça firme, com os olhos nele. Nós temos uma vida na eternidade com Ele. Não olhe somente para o momento, não olhe somente para aquilo que você está passando. Está difícil, Senhor. Não olhe para isso, olhe para Ele. Não tire os olhos dele. Lembra de Pedro. Sai daqui, Paulo, agora é Pedro. Lembra de Pedro no barco, ondas batendo, força de onda. Jesus convida ele, vem Pedro. E ele vai, corajoso. Mas num determinado momento, ele olha para as situações, para as circunstâncias. Filhos que não estão na igreja. Sogra, sogro que ficam... A minha sogra é uma benção, tá aqui, ó. Eu amo ela, é minha mãe ela. Mas tantas lutas que temos diariamente em nossa vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, a gente começa a olhar para isso e tira os olhos dele. E aí a gente começa a afundar. Mas ele está lá, assim como ele fez com Pedro. Ele estende a mão e nos resgata desse lugar. É nesse lugar que nós, como filhos, nós declaramos aqui nessa casa que nós somos filhos. Amém? Quem é filho nesse lugar? E você consegue realmente sustentar isso? Como assim, Márcio? Como eu sustento isso? É diante das adversidades. É onde o Senhor ele vai dizer, tu é filho mesmo? Você tá preparado realmente para avançar diante das aflições e sofrimentos? Querido, o Evangelho ele é simples de nós viver. Somos nós que complicamos a vida de Jesus. Você é um escolhido do Senhor, não esqueça. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou, queridos. Por isso, assim, você precisa entender que tudo isso que você está passando na tua vida, e eu não sei o que você está passando, mas você precisa entender que tudo isso, Deus está no comando. Nada foge dos planos e poder de Deus. Tudo isso Ele está usando para algum propósito na tua vida. Como é que está a tua alma quando
tu se coloca diante dessas situações, como a tua alma reage? Porque o nosso espírito, ele já está pronto. O problema é a nossa alma. O problema de tudo, aquilo que nos tira da presença do Senhor é a nossa alma. É os nossos sentimentos, vontades, é os nossos desejos. É isso que nos rouba da presença de Deus. É isso que nos tira fora do propósito de Deus. Porque você pode perguntar para mim agora, tá, Márcio? Mas por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa prova? Por quê? Por quê? Por quê? É tantos porquê. É tantos porquê ao ponto de eu olhar para a vida de uma pessoa que está próximo de mim e dizer assim, não, a culpada é ela, não é eu. Eu não tenho coragem de assumir aquilo que é para mim assumir. E aí eu fico achando alguém para que assuma o problema que de fato é teu. Tem situações, queridos, que eu tenho entendido, e principalmente essas que a gente tem vivido. São situações que Deus está tentando dizer a você: se eu não tivesse te deixado desconfortável nesse momento, talvez você nunca teria se movimentado. Talvez você estaria numa inércia. É diante dessas revelações que a gente tem. E não precisa nem o Espírito Santo vir revelar isso para nós. É diante dessas complicações que nós mesmos geramos dia a dia. O Senhor usa isso. O Senhor usa essas situações aqui, que é para te deixar realmente desconfortável. Que é para ver se realmente você dá um passo de fé, como igreja. A gente declara tantas coisas, queridos, tantas coisas. Sabe, Deus, Ele está no controle de tudo. E quando Ele usa essas situações aqui, e eu já mapeei muitas coisas que aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa. Eu já mapeei tantas coisas que aconteceu. E aí a gente entende o porquê que Deus faz isso. Que é para nos desenvolver, nos esticar. Para nos treinar. Senta com a tua esposa. Tira 15, 20 minutos de conversa com ela. Começa a entender o coração dela. Ela vai começar a entender o teu. Você vai ver em que lugar você está. Deus Ele não nos chamou, querido, por um ativismo. Assim como Paulo tinha um propósito. Paulo entregou a vida e o coração dele a Jesus. Senhor, eu sou uma ferramenta em tuas mãos. Sabe, que sejam dias que eu e você, a gente possa realmente assumir essa postura, esse lugar de filho. E dizer, Senhor, eu sou uma ferramenta sim. Eu quero sim poder libertar, ajudar o meu irmão. Eu quero sim poder ajudar o meu colega de trabalho, o meu colega da escola, da faculdade. Eu quero sim, Senhor, ser usado poderosamente pelo Teu Espírito. Sabe, que esse desejo, ele queime no teu coração, assim como ele tem queimado no meu coração. Eu tenho declarado para o Senhor, Senhor, que eu possa ser sim, essa ferramenta de trabalho lá onde eu trabalho. Lá onde eles não professam a mesma fé que eu professo. É nesses lugares, querido, que a manifestação, é nesses lugares que os apóstolos Paulo vão se manifestar. É nesses lugares. Aqui nós como igreja, querido, nós aqui, a gente é uma família, foi declarado aqui. A gente aqui é uma família, somos irmãos, estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, treinados pelo Senhor. O Senhor espera de mim e de você a mesma disposição que teve Paulo. De realmente assumir esse lugar, Senhor, eu sou o teu prisioneiro. Usa a minha vida, Senhor. Sabe, eu creio que nesses dias, Deus ele continua procurando homens e mulheres de corações sensíveis,
ensináveis, corações com temor, corações fiéis, obedientes à sua palavra. Para que isso, Márcio? Para que ele possa liberar a administração do mistério a cada um de nós. A dispensação, que eu e você possamos nos colocar nesse lugar para administrar isso. Deixa eu te perguntar, quando você lê isso, quando você ouve isso, o mistério foi revelado através da vida de Paulo. Quantos estão ao nosso lado que esse mistério ainda está oculto? Quantos já foi revelado, mas quantos estão ao nosso lado que esse mistério ainda é um mistério? As pessoas não fazem ideia de quem é Jesus Cristo. As pessoas não fazem ideia do que Jesus Cristo fez por nós. E eu não estou falando da igreja evangélica, nós que estamos aqui. O que Jesus Cristo fez pelo mundo, pelo pai de santo, pelo budista, pelo espírita, pelo macumbeiro. O pai diz que amou de tal forma o mundo que deu seu filho. Não foi por nós somente, foi pela terra, toda a terra. Ele ama toda a terra. Nós amamos toda a terra? Ou nós amamos somente os irmãos da igreja? Homens e mulheres de revelação, queridos. Quando falamos de revelação, parece que queima o nosso coração, né? O profeta vai liberar algo agora. Aleluia. Homens e mulheres de revelação. Não pessoas que querem usar o dom de revelação para revelar a vida do irmão. Não, queridos. Não esse lugar. Não assuma esse lugar. É maravilhoso quando temos a revelação. Por isso que a revelação, ela tem o poder de gerar em nós um anseio pelo conhecer. É assim ou não? Quem quer ter uma revelação na sua vida? Quem quer que Deus levante um profeta na sua vida e revele algo que você tem orado e pedido? Quantos aqui têm desejo disso? É poucos, pastor. Tem poucos. Eu desejo todos os dias que Deus revele a minha vida para mim mesmo. Acho que esse é o desejo que nós como filhos, nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, se o Senhor tiver que revelar algo, revele a minha vida para mim mesmo. Revele, Senhor, o quanto eu preciso mudar. O quanto eu preciso olhar para dentro de mim, Senhor. O quanto eu preciso organizar as coisas que estão aqui dentro. Esse é o desejo que nós precisamos ter como igreja, como filhos. Se há uma revelação que precisa ser revelada, que Deus revele para você mesmo a tua vida, para que você comece a tomar uma postura de filho realmente, como filho mesmo que é declarado. Amém, queridos? Deixa eu te falar algo. Nós nunca fomos, quando a gente lê esse texto, talvez venha à nossa mente assim, cara, mas por que Deus escondeu, ocultou esse mistério por tanto tempo, por tantas gerações que se passaram? Ah, mas tinha Israel sim, é o povo de Deus, é o primeiro e tal. Deixa eu falar para vocês, querido. Nós nunca fomos o plano B. Nunca fomos o plano B de Deus. Nunca. Foi pelo um tempo determinado de Deus. Deus planejou isso. Deus planejou para que todas as nações da terra sejam alcançados pela redenção de Cristo. Por isso que nós fomos enxertados, introduzidos, chamados, escolhidos para ser parte do povo de Deus. Você está aqui, você foi escolhido, chamado. Você assume isso. Aleluia, glória a Deus. Tem uma irmã aqui que está abraçando tudo. Deus é bom, querido. Deus é bom. Sabe, esse é o anseio, esse é o desejo. Esse é a fome, a sede. Quanto mais fome, mais sede você tiver dele, mais ele vai ser real para você. Ele vai deixar de ser um abstrato na tua vida.
Tenha sede e fome dele. E ele vai começar a se apresentar para você. Ele vai falar coisas ao teu coração que tu vai dizer: aonde, Senhor? Quem está falando? É o Espírito Santo. É o nível de fome, querido. O Senhor, Ele deseja isso. Verso 6 vai dizer assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, o qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. O mistério é esse, queridos. O mistério que estava revelado. Um dia nós estávamos fora da aliança. Um dia nós estávamos condenados. Mas aprove ao Senhor nos resgatar e revelar através da vida de Paulo que nós somos filhos. E Ele nos chamou para uma aliança nova com Ele, amém? Por isso que é maravilhoso quando nós estamos aqui. É um privilégio imenso declarar: Senhor, nós somos chamados, nós fazemos parte do Teu povo. Sim ou não? É assim? Deixa eu te falar algo. Ele nos abençoou para podermos abençoar. Ele nos escolheu para manifestar a sua glória. Ele nos predestinou para sermos adotados como filho. Ele nos chamou para sermos santos. Ele nos separou para vivermos com Ele. E Ele nos amou primeiro para amarmos, segundo fomos amados por Ele. Ele nos deu uma identidade para exercer governo sobre essa terra. A Bíblia diz que a terra, ela geme com grandes expectativas da manifestação de quem, queridos? Dos filhos. É nesse momento que você tem que erguer a tua mão. É nesse momento que você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu sou o filho que vai se revelar a essa terra que está gemendo. É nesses momentos, queridos, é nesses momentos quando estamos ouvindo e muitas vezes nós estamos distraídos com aquilo que o Senhor está liberando. É nesse momento que a gente tem que simplesmente dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu sou esse filho. Não é o Márcio, não é o Maico, não é o Pablo. É eu que sou esse filho. O Senhor, Ele está esperando da sua igreja, dos seus filhos, que nós temos que parar de terciarizar o serviço. Ele é mais espiritual. Ele ora mais. Queridos, 1 Pedro vai falar algo aqui. 1 Pedro capítulo 2, no verso 9 e 10, diz assim: vocês, aqui ele afirma isso: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio, real nação santa, povo, propriedade exclusiva de quem, queridos? A fim de proclamar o quê? As virtudes daquele que os chamou. Da onde, querido? Da onde que Ele nos tirou? Você tem consciência da onde Ele te resgatou? É desse lugar aqui que Ele está esperando que você manifeste o quê? A luz que habita dentro de você. É desse lugar. Do verso 10 ele nos chama a atenção, onde ele diz: antes, vocês nem eram povo. Tipo assim, ele está dizendo assim, ó, quebra um pouquinho o nariz. Eu chamei vocês, eu escolhi vocês, eu separei vocês, mas deixa que eu chamar a tua atenção. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia. Então que sejam dias que que a gente se permita ao Senhor usar nossas vidas para que a gente gere o quê na vida de alguém? Misericórdia. Entre no coração das pessoas nesses dias que o Senhor tem apresentado a você e comece a olhar com misericórdia o coração dessa pessoa. Não julgue, não aponte o dedo, comece a estender as mãos. Tira o apontar de dedo, estenda as mãos e dizer: Senhor, eu quero derramar misericórdia sobre a vida daquele que talvez está sendo apedrejado. Pai, eu quero ser um canal para que ele te conheça. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Estão junto comigo ou não? Aleluia, glória a Deus por isso.
Eu vou caminhar para o fim aqui. No capítulo 8 ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios. Verso 9 ele diz: e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, quem criou todas as coisas, o menor de todos os santos. Quem se considera o menor, querido? Foi declarado aqui que diminua eu para que ele, apóstolo Paulo, com tudo aquilo que ele era usado para o Senhor, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. É um nível de humildade, não de hipocrisia, de humildade. Senhor, que eu desapareça, que o Senhor cresça, que quando as pessoas olhar para a minha vida, que eles possam ver a tua manifestação em mim, que eles possam ver a tua imagem, a tua semelhança em mim. Mais do que palavras, queridos, mais do que palavras, nós precisamos viver isso, viver realmente como uma igreja, como uma célula viva, não presa a quatro paredes, mas afim e disposto a dizer: Senhor, é lá fora, sim, é lá fora. Sabe, Deus, ele não te coloca em uma posição de propósito. Quando nós somos chamados por Deus, nós nos tornamos ministros. Você entende isso? Hoje à noite aqui tinha ministros aqui que estavam liberando canções. Tem ministros da palavra do Senhor. Tem ministros que oram, tem ministros que estão lá na porta, lá na cozinha. Tem ministros que estão lá no som. Quem impede? Quem impede que ele seja usado por Deus para liberar uma palavra, para que ele possa orar na tua vida, te curar, para que ele possa orar na tua vida e acontecer um milagre? O menor de todos, talvez vocês estão olhando: ah, mas é o menor de todos. Mas o menor de todos lá pode ser usado poderosamente pelo Senhor. É isso que eu creio, queridos. É isso, sabe, que eu quero experimentar cada dia da minha vida. É esse lugar no Senhor. É de entender, Senhor, que eu diminua, que eu seja o menor de todos. Você quer ser grande? Sirva. Sirva o teu irmão. Pregue a palavra. Filipenses 4,13, o próprio apóstolo Paulo vai falar que tudo posso naquele que me fortalece. O poder de Deus não é apenas um dom. A gente tem experimentado isso, mas ela é uma realidade constante, que nos capacita o quê? Nós, povo de Deus, a superar obstáculos, para cumprir o propósito de Deus. O poder dele se aperfeiçoa em nós. Sabe aquele dia assim, onde o Senhor diz assim: vai na casa do teu irmão, ou o Senhor faz o irmão te ligar, para você ir lá orar por ele, ou para você ir aconselhar ele. Ah, não, Senhor, esse não. Esse não. É isso aqui. É o poder do Senhor se aperfeiçoando em mim, em você, te encorajando. Não, você não tem mais vida. A tua vida é minha. Eu me manifesto através de você. É o poder do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes já declaramos isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Realmente o Senhor, Ele vai sim. Ele vai dizer sim. Deixa eu te usar. Realmente como eu quero te usar. Não limite, queridos. Não limite o poder do Espírito Santo na tua vida. Não limite aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Se apresente ao Senhor como filho realmente. Tem um trio aqui que eu olho aqui, que é os nossos amados lá. Toda vez que eu olho para eles, eu me lembro lá de onde nós começamos, sabe? E eu sempre falei para a Thaís: nossa, como eu me alegro na vida deles, sabe? De ter um pai presente, uma mãe e os filhos junto. Queridos, eu acho que a maior dificuldade para nós hoje realmente avançar como um cristão genuíno é quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos.
como a gente deseja que os nossos filhos estejam nesse lugar, do nosso lado. É assim ou não? Mas quando isso não acontece, você vai parar, você vai desistir, você vai abandonar Cristo porque isso ainda não aconteceu? São perguntas, sabe, que a gente precisa se fazer, sabe, para que a gente simplesmente não chegue aqui no domingo, entre, cumprimente algumas pessoas, abrace, sente, escute algumas canções, a palavra do Senhor, vire as costas, vá para casa, na segunda-feira tudo a mesma coisa. Talvez você possa se perguntar assim: Senhor, por que eu estou indo lá? Por quê? Não é pecado perguntar as coisas para Deus. Por um bom tempo da minha vida, isso foi, sabe, restrito na minha vida. Como eu vou perguntar algo, eu, um vermezinho de Israel, né? Eu, barro, pó, como eu vou perguntar as coisas para o meu Criador? Quando eu entendi que eu recebi uma identidade de filho, eu entendi que eu tenho um pai. Eu entendi que Ele anseia se relacionar comigo como filho. Ele anseia o mesmo anseio que eu tenho, que o Vitor esteja aqui comigo. Eu creio que é o mesmo anseio que ele deseja que eu esteja do lado dele. É o mesmo anseio, querido, que o Pai deseja que você não desista, que o Pai deseja que você permaneça firme aqui de domingo a domingo, de terça a terça, aos dias que o Senhor nos proporciona de estarmos reunidos. Quando nós nos reunimos como igreja, nós somos a igreja. Quando nós estamos reunidos assim, nós somos mais fortes. Quando nós estamos reunidos assim, eu consigo chegar a dizer: irmão, ora por mim porque eu estou fraco. Os meus joelhos estão cansados. É nesse lugar que o Senhor está nos chamando para permanecer. É nele, é sobre ele. É sobre ele, queridos. Verso 10 vai dizer assim: isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida aonde? Regiões celestiais, principados e potestades. É através de nós como igreja, queridos, um organismo vivo, não limitado a 4 paredes, não, onde nós temos dons e talentos. O Senhor deu isso para cada um de nós. Precisamos desenvolver isso. Tem vidas nos esperando. Tem um mistério que precisa ser revelado ainda a muitos que estão ao nosso lado. Para que isso? Para que nós, através de mim e de você, começamos a manifestar a glória e o poder de Deus. A luz que habita dentro de nós vai chegar no coração com treva e libertar o cativo, a restaurar casamentos destruídos, relacionamentos destruídos. É através da minha vida e da tua. Que essa noite você possa receber essa palavra no teu coração. Eu adoro, assim como meu pastor fala muitas vezes, nós somos canela de fogo. Eu adoro um charamanaia, que nem diz ele. Eu adoro pular, eu adoro fogo, eu adoro falar em língua, eu adoro. Mas o Senhor, Ele tem me trazido uma clareza e uma consciência. Quando eu estava preparando esse sermão aqui, eu estava num conflito dentro de mim. Senhor, eu quero que nós, minha esposa me chamou a atenção, eu quero que quando eu subir lá o poder seja derramado e que a galera jogue as cadeiras para cima e aleluia, e o Márcio, meu Deus. E deixa eu te falar, tem vezes, querido, que o Senhor, Ele vai se apresentar a nós com uma voz suave. Não vai ser no meio do terremoto, não vai ser no meio do fogo, mas vai ser uma voz sussurrando dentro do teu espírito. Amém, amados? Que vocês recebam essa semente no coração de vocês, que vocês possam nutrir essa semente.
Não permitam que Satanás venha, que ele possa vir e roubar essa semente do teu coração. Porque se ela cair e ela não morrer, ela não vai gerar fruto. Amém, amados?